E aí, boa tarde, minha gente, meu povo lindo. Gente, vocês já ouviram falar do termo generalista? Pois é. Hoje em dia, as pessoas são especialistas, ou seja, elas focam em um ponto e se tornam especialistas naquele ponto. O generalista é aquele que sabe um pouco de cada coisa. Saber no quesito entender e, se preciso for, agir naquela área, né? Atuar naquela área. Pois é, eu me considero um generalista. Eu tenho especialização em algumas áreas, mas só que pelas experiências que eu já tive na vida, fui bancário durante 8 anos, algumas pessoas sabem, outras também não. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque às vezes eu digo assim, eu sou isso, ou eu sei fazer isso, e algumas pessoas não acreditam, né? Por exemplo, eu gosto de cozinhar? Não, não gosto de cozinhar, mas eu sei fazer algumas coisas. Sei fazer pão, sei fazer bolo, sei fazer pudim, sei fazer doce. Por exemplo, uma dona de casa, ela pode ser considerada generalista. Por quê? Ela sabe cozinhar, sabe lavar, sabe passar, e às vezes ela ainda é uma profissional fora de casa. Ela é gerente de banco, ela é administradora de empresas, enfim. Então, uma mulher que é mãe, cuida da casa, trabalha fora, ela pode ser considerada uma pessoa generalista. Então é interessante a gente entender isso no mercado de trabalho. Hoje em dia é muito valorizado por grandes empresas e muito explorado por empresas pequenas. Por exemplo, essas empresas pequenas querem um profissional multiuso, multifacetas, um generalista, mas ele quer pagar por uma função exclusiva. Exemplo, operador de telemarketing. Quando eu era operador de telemarketing, eu era do ativo, ou seja, eu fazia a ligação, aí depois eu fui para o receptivo, depois eu ficava só atendendo, recebendo as ligações. Como eu era generalista, mesmo no setor onde fui contratado como operador de telemarketing, eu sabia fazer decoração, porque eu já tinha trabalhado em buffet de festas infantis, e eu também fazia um pouco de gestão, porque antes eu já tinha feito parte de um grupo de oração onde eu fui coordenador e eu que administrava desde o financeiro até a parte espiritual, de aconselhamento, essas coisas. Então, pela minha experiência com pessoas, com gestão de pessoas, eu passei pouco tempo na função de receptivo, aí depois eu fui ser monitor, ou seja, eu ia escutar e dar feedback às pessoas, né, fazer a gravação das ligações. E nisso eu fui para o RH, porque além de tudo eu sabia trabalhar com motivacional, eu sabia trabalhar com dinâmicas de grupo, aí fui ser assistente de RH. E aí, minha gente, a história é longa. Então eu aprendi que na vida a gente não pode se deter em querer ser só especialista. Ah, vou me especializar. É bom, é necessário? É. Quando você tem conhecimento específico da sua área, você tem qualidade, porque quando você se torna especialista, você entende do negócio profundamente. E aí você sabe todas as dinâmicas. Mas se você é especialista, um exemplo, você é especialista em gestão de pessoas, mas você não entende de financeiro, você um dia, na parte burocrática de gestão de pessoas, porque também existe, você vai ter que entender um pouco de financeiro. Você vai ser um gestor de RH, você vai trabalhar com os subsistemas de RH, né, de recursos humanos. Vai chegar um momento que a empresa vai querer que, além de tudo, tu faça a função do departamento de pessoas, que é totalmente diferente. Ou seja, contratação, demissão, admissão, folha de pagamento, férias, e aí? Então, o especialista em gestão de pessoas, em RH, ele vai focar o quê? Em liderança, estratégia, desenvolvimento, é essa função, né? Ambientação, recrutamento, seleção, treinamentos. Essa é a parte do gestor de RH. Só que dentro das empresas, hoje em dia, eles estão misturando muito as coisas. E aí é onde entra a questão do generalista. Você tem que ser generalista às vezes na vida. Certo? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, porque hoje eu fiz um doce de banana, eu vou postar aí as fotos para vocês. Também fiz o meu jardim. Então hoje eu tô aqui no meu jardim, feito por mim, pelas minhas mãos. Eu que construí esse caminhãozinho de tijolos, tá tudo bagunçado, hein, gente? Porque eu tô dando uma revisada, tô mudando algumas coisas. Mas quem fez esse jardim, porque era só o terreno, cheio de mato, então fui eu. Então assim, é isso. Você pode criar várias habilidades e você vai se desenvolvendo. E você tem que entender que o mundo é assim, é circulante, circula, circula, circula. Então é isso. Beijo, boa tarde a todos.